Olá pessoal, agora estamos aqui com a Tatiana, especialista na ciência ABA, tá bom? Eu sei que é um assunto muito em alta hoje e que vocês têm bastante curiosidade sobre, é um tema muito importante porque está abrindo aí um leque enorme no mercado de trabalho, né? E tem sido não sei se posso falar tratamento, desculpem, mas é muito importante aí para as crianças com TEA. Tati, se apresenta aí pra gente, daí a gente dá continuidade na nossa conversa. Eu sou Tatiana, tenho mais de 15 anos na área da educação, comecei minha trajetória na sala de aula como professora, fui coordenadora pedagógica, diretora em escola e atualmente trabalho com supervisão de crianças com autismo, inclusão escolar, e trabalho também na supervisão da escola que eu era a diretora, que é uma escola especializada somente para crianças com autismo, né? Então, nessa escola faço um trabalho com a equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, né, e psicopedagoga, e direciono as atividades. E como é uma escola especializada para crianças com autismo, a gente pratica muito as estratégias, né, de intervenção dentro da ciência ABA. Na minha área de formação, tenho formação em História, Pedagogia, Educação Especial, Psicopedagogia e Análise do Comportamento Aplicada para autismo e deficiência intelectual. Minha cabeça já fez tudo, já nem sei mais o que eu quero perguntar, de tanta coisa que eu quero perguntar, eu acho. Só de você falar que você trabalha em uma escola voltada para o atendimento da criança com TEA, a cabeça da gente já vai longe, né? Porque é meu sonho de consumo. Então eu já fico pensando um monte de coisas. Mas enfim, hoje eu vou focar na ciência ABA e você vai voltar aqui para falar para a gente dessa escola. Trabalho na escola, sim, com certeza, é só chamar. Porque o nosso público, a maioria são professores, né, educadores, a maioria trabalha com criança com algum tipo de deficiência, então tem muita coisa para você somar aqui, para você falar para a gente. Mas enfim, como hoje está bem diversificado, a gente foca na ciência ABA e depois a gente volta, tá bom? Ok. Fala para a gente então o que é a ciência ABA. Bom, a ciência ABA como você mesmo disse, é uma ciência, né? Ela vem da área da psicologia, que tem algumas vertentes, mas no caso do atendimento de alunos com autismo, a gente pega a área da análise do comportamento aplicado, ou seja, a gente faz um trabalho de observação do comportamento humano, né? E principalmente do indivíduo com autismo e com outras deficiências também é possível, e faz um processo de avaliação, né, para verificar quais são os comportamentos em excessos, que a gente chama, né, e os comportamentos em déficits. Aí você pergunta, como assim, Tatiana? Já ia perguntar, né? Como assim, né? Então, como analisa o comportamento, geralmente a criança com autismo, ela tem muitos prejuízos comportamentais. Ela tem estereotipia, ela grita fora do contexto, né? Ela tem esses comportamentos que a gente chama na ciência ABA de comportamentos em excesso, né? Então são comportamentos que a gente precisa diminuir porque dentro de um contexto, né, da nossa sociedade eles são considerados comportamentos inadequados, né? Então a gente avalia esses comportamentos em excesso para poder diminuir e analisa também os comportamentos que estão em déficits. Como assim? Então principalmente na área escolar, né? Quando a criança chega lá no primeiro ano, a professora deseja o quê? Que essa criança reconheça letras, que ela preste atenção na comanda, e a criança com autismo chega lá no primeiro ano, né, na escola, sem esses comportamentos que são considerados, sem essas habilidades básicas que são consideradas fundamentais para ela aprender. Então, o analista observa esses comportamentos que estão em déficits para poder elaborar um programa de intervenção. Então, na ciência, como é uma ciência, ela tem uma estrutura, né, entre avaliação
desses itens que eu acabei de falar, a delimitação dos objetivos. Então, ou seja, o que nós precisamos ensinar para essa criança com autismo, né? Então, a gente precisa ensinar ela a ter contato visual, precisa ensinar ela a prestar atenção a uma comanda, precisa ensinar ela a se comunicar. Então, a partir dessa avaliação, a gente seleciona os objetivos de aprendizagem e aí vem o terceiro passo, que é pensar nos programas de ensino. Então, se constrói um plano de ensino individualizado para ela, detalhando tudo que ela precisa aprender, e se constrói programas para ensinar ela a ter aqueles comportamentos que são desejados. Porque cada criança autista, cada criança com TEA são diferentes. Sim. Cada uma tem um comportamento diferente, uma estereotipia diferente, né? Então, por isso que o plano é individualizado. Isso, é isso que eu também ia falar. A necessidade de cada um. Isso, e aí, muitas vezes, e às vezes tem um senso comum de achar que a aba é igual para todo mundo, né? Mas não é, né? Por ser ciência, ela é individualizada e vai avaliar cada caso. Então, cada avaliação dá um resultado diferente, cada criança precisa de um objetivo de aprendizagem diferente e cada programação de ensino para a criança também vai ser diferente. Ai, nossa, eu fico aqui até amanhã. Adoro. Quais as estratégias de intervenção? Então, como que é feita essas estratégias? Como que vocês fazem essa intervenção com essas crianças? Perfeita pergunta, né? Como eu disse, muitas vezes há um senso comum de que trabalhar com análise do comportamento aplicada é só trabalhar com um aluno sentado em uma mesa, né? E dando comandas para que essa criança faça a repetição, né? E não é. Essa é uma das estratégias que tem na análise do comportamento aplicado. Então, existem 3 estratégias que são fundamentais. Então, a primeira, né, não na ordem de importância, tá, gente? É só para mostrar para vocês que existem várias. Então, tem o que a gente chama de tentativa discreta, ou o senso comum chama de aba de mesa. O que é a tentativa discreta? Você recorta uma tarefa em várias partes minúsculas e você vai dar a comanda para que esse aluno repita e se aproprie dela, né? E aí você faz um ambiente estruturado, organizado, com o mínimo de estímulo possível, né? Você já traz esse material e aí você ensina, mostra, né, a comanda para a criança e você dá dicas para ela, para que ela responda. Então, muitas vezes a criança com autismo ela não tem autonomia de responder aquilo que você espera na hora. Então, na tentativa discreta, você também dá dicas. Você começa com uma dica física, depois você pode diminuir a dica para uma dica verbal ou gestual, até que você perceba a independência da criança em responder aquela tarefa, e aí ela realiza com autonomia, então você passa para uma próxima tarefa, né? Então ela geralmente é feita em mesa, né? E acontece essa repetição e essas dicas para a criança aprender. Então essa é a tentativa discreta. Existe também o chamado ensino incidental, que é quando, eu sei que esses nomes são nomes científicos, não, né? Mas a gente tem que saber. São nomes científicos. Para isso, para aprender. Isso, mas são nomes científicos mesmo, mas nada mais é do que você aproveitar os momentos que a criança tem de expressão para você ensinar. Então, no ensino incidental, você aproveita o ambiente. Então, se ela se interessa, se a criança com autismo se interessa por um objeto, por exemplo, um lápis de um determinado personagem, você aproveita aquele estímulo do lápis e começa a fazer, por exemplo, perguntas para ela. Então, de quem é esse personagem? Ah, é o Mickey? É o Bob Esponja? Né? Ou se ela está na hora da alimentação e elas têm preferência por um determinado alimento, você já pergunta, o que é esse alimento? Qual é a cor do alimento? Né? Quando a gente come o alimento? E você começa a fazer perguntas direcionadas para que a criança comece a responder, né? E uma terceira estratégia de intervenção é o ensino naturalístico, que é quando você ensina a criança no ambiente natural dela. Então, se a criança está aprendendo a ir ao banheiro,
Você não vai ensinar, por exemplo, na mesa. Você pode até ter algumas estratégias de ensinar o que é a privada, o que é o banheiro, né, o que é o xixi, o que é o cocô, mas para que haja efetivo ensino, você vai levar ela até o banheiro, que é o lugar natural que ela precisa ir ao banheiro, para poder ensinar ela aquilo. Né? Se a criança precisa arrumar a cama, precisa aprender a saída da escola, ir ao banheiro na escola, você vai ensinar ela nesse ambiente natural. O ambiente natural pondo a mão na massa, não dá para pensar, fazer, como que eu posso, fugiu a palavra, mas tipo assim, tem que pôr a mão na massa, ela tem que estar ali vivenciando a situação no concreto. Isso, perfeito, é isso mesmo. E não dá para trabalhar no lúdico. Não dá para trabalhar no lúdico. No lúdico você pode trabalhar com ensino incidental. Então é muito comum que as professoras tenham como uma das estratégias para trabalhar na escola o ensino incidental, porque pode se aproveitar dos brinquedos, dos materiais concretos que a professora está lá ensinando a criança até para se alfabetizar e aproveitar esse momento de interesse para a criança para ensinar. Então é possível sim, né, dentro do ambiente escolar, embora as pessoas acabam conhecendo mais pela mesa, né, por conta do contexto clínico. Eu vou aproveitar o momento que eu não vou resistir, eu tenho que fazer um merchan. Porque a Tati é a professora de ABA do Instituto, a Cíntia e a Fabíola dão aula no curso de deficiência intelectual e autismo, então eu tenho que aproveitar, né, nós que estamos aqui com esses profissionais e falar para vocês que são esses profissionais que atuam e dão os cursos do Instituto, tá bom, pessoal? Entrem lá, façam contato, façam curso. A Tati dá o curso de ABA, nós temos o curso ABA online aqui, ela que é a professora. Eu tô aqui um pouquinho, já tô, nossa, show de bola, né? Muito bom. E tem os exercícios lá, né, Kelly, bastante exercício para as pessoas verem no ambiente também, né, pegarem uma criança com autismo e analisarem esse comportamento, né. Então os exercícios das aulas vêm para ajudar nessa estimulação, né, de você ter todo esse pensamento dentro da ciência ABA, de como que você avalia, do que você pode ou não fazer. Então tem muitas dicas também em relação a comportamentos inadequados, porque isso é uma coisa muito importante, viu, Kelly, a gente falar, porque geralmente quando a gente fala de comportamento, né, o comportamento ele tem uma tríade na análise do comportamento, que é o antecedente, ou seja, o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo no ambiente, o comportamento em si, que a pessoa com autismo tem, e a consequência, o que o ambiente ou as pessoas ao seu redor, elas fazem diante daquele comportamento. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. A criança está na escola e começa a se jogar no chão. Então, o analista do comportamento vai olhar toda essa tríade. O que estava acontecendo antes da criança se jogar no chão? Ela queria atenção, ela pediu alguma coisa para a professora, ela queria um brinquedo do colega. O que estava acontecendo que fez com que essa criança se jogasse no chão? E a consequência, o que foi feito, o que os adultos ao redor fizeram de acordo com aquele comportamento? Tiraram a criança da sala, né? Deu o item que a criança queria, né? Foi lá e ficou, não chora, não faz isso. Então a gente chama isso de reforço, né? Então as pessoas acabam reforçando o comportamento, né? Então lá no curso a gente fala um pouquinho mais sobre essas questões e é muito importante que as pessoas que têm interesse na ciência ABA saibam ter esse pensamento, né? De analisar essa tríade, né? Essa tríplice contingência que a gente chama na análise do comportamento, para aí sim ajudar nas intervenções. Então, a partir do momento que a gente entende essa tríade, fica muito mais fácil de orientar pais, professores, né, no processo educacional da criança. Show de bola! É que é a área de interesse da gente também, né? Sim. Então, você participar, conversar sobre uma coisa que te interessa, o autismo me interessa, então tudo voltado para o autismo me interessa. Eu fico aqui, já falei, né? Porque até amanhã, mas não dá. Então tá bom. Quem pode aplicar as estratégias do ABA?
Isso. Para aplicação, qualquer pessoa, né, com o mínimo de conhecimento em ciência ABA pode realizar as estratégias, né? Existe uma escala, uma diferença, né, por exemplo, entre supervisores que podem realizar essa avaliação, né, que conhecem protocolos de avaliação, que existem alguns protocolos para a gente entender o marco de desenvolvimento da criança, que ajuda na construção desse PEI, né? E tem os aplicadores. Então há essa diferença, a gente pode dividir. Mas qualquer pessoa que tenha interesse em aplicar essas estratégias de tentativa discreta, ensino incidental, ensino naturalístico, pode aplicar, inclusive pais e principalmente professores. Então qualquer pessoa com o mínimo desses conhecimentos pode sim. E aí com a ajuda de um supervisor, né, que é uma pessoa com mais experiência na área, vai conseguir traçar essa avaliação e esses objetivos e construir os programas para serem aplicados. Isso é uma dúvida que eu tinha e deve ser de várias pessoas. Então, eu sou mãe, eu tenho um filho autista, eu devo fazer esse curso, ter esse conhecimento? Sim, com certeza. Até Isso mesmo vai me ajudar em casa? Vai ajudar, até mesmo para você saber como se comportar e quais estratégias você precisa na hora que a criança emitir um comportamento inadequado. Quais estratégias de ensino você pode ter na hora que ela tem um comportamento adequado. Então, como que o pai, o professor, né, ele pode estimular aquele comportamento adequado para que ele se repita. Então é muito importante. E qualquer professor de qualquer área deveria fazer, porque eu estou pensando, eu quero professora de matemática, mas aí eu posso receber um aluno com TEA amanhã. Sim. Não é? E ele não ter um professor especialista na sala de aula para acompanhar. É o que geralmente e daí acontece. Eu tenho que ter o mínimo de conhecimento sobre para conseguir trabalhar, fazer alguma coisa com essa criança em sala de aula. Então é um curso indicado mesmo para qualquer pessoa, seja da educação, da saúde ou família, da casa, né, a família, né? Sim, é extremamente importante para todos, né? Qualquer pessoa que tem contato com um indivíduo com TEA pode fazer. Até profissionais da saúde, médicos, né, que geralmente são responsáveis pelo laudo, né, o diagnóstico do autismo, podem fazer pelo menos o curso básico, né, justamente para entender o funcionamento. Muito legal. E daí essa pessoa fazendo o curso, ela pode atuar como acompanhante terapêutico? Isso. O que seria esse acompanhante terapêutico? O acompanhante terapêutico é a pessoa responsável por fazer o manejo desses comportamentos, né, os comportamentos inadequados, e ensinar os comportamentos adequados. E aí vai ensinar esses comportamentos adequados através dos programas em análise do comportamento. E aí pode ser tanto, por exemplo, no incidental, como eu já falei aqui, né, no brincar com a criança, levando a criança em outros espaços, né, no ambiente natural, ir ao mercado, à padaria. Na escola, né, pode ajudar também após a adaptação de material e adaptação de currículo. O acompanhante terapêutico pode usar algumas estratégias, né, em tentativa discreta para ensinar para a criança na escola, né? E no contexto de casa também, domiciliar, que é muito importante que esse acompanhante terapêutico treine, né, a família e treine essa criança no ambiente doméstico para ter comportamentos adequados, né, e estimular a aprendizagem dela. Então esse acompanhante terapêutico ele pode ir lá, entrar na minha casa e falar, olha mãe, faz assim, nesse momento, ó, o que desencadeou esse surto, eu vou usar a palavra surto, mas pode, não tem problema. Então, no momento deste surto, o que desencadeou foi tal atitude sua. Essa coisinha que você fez aqui desencadeia esse surto, né? Então não vamos fazer mais isso. Tá, aconteceu, ele surtou, então agora ó, você tem que fazer isso para tirar esse reforço, para ele não fazer mais isso. Então essa pessoa vai analisar esse contexto familiar e vai orientar quanto às atitudes, fazer essas intervenções. Isso, perfeitamente. Né? Então é conseguir orientar a família a fazer corretamente, né? Ó, não faça mais isso, tenha uma atitude de outra forma. Hoje em dia, a família consegue o acompanhante terapêutico como? Só de forma particular e por convênio, né? Isso. Muitos casos estão via judicial, né? Porque as famílias às vezes não conseguem, alguns convênios liberam, outros não, e aí é necessário uma ação judicial.
para alguns casos, Eu né? estava com o Luiz, o outro palestrante, a gente falando disso, da importância do judiciário. Aí eu conheço alguns pais que falam, mas precisa, não tem outro jeito de conseguir. Muitas vezes não. Né? O juiz tem que impor que seja cumprida determinada situação. É muito caro, né? Hoje, se você pega um especialista, a hora não é menos, se você achar muito barato mesmo, iniciante, é em torno de R$100 a hora, né? Então, você imagina que no mínimo a terapia você precisava fazer de 20, alguns médicos indicam 40 horas, né? No contexto domiciliar e escolar, quanto de recurso financeiro não exige. Então é caro para todo mundo, para os pais que podem pagar, para os convênios, né, que arcam. Eu sei que aqui na região algumas clínicas têm, né, acompanhante terapêutico. Quem sabe no futuro próximo vire uma política pública e seja oferecido para as crianças com TEA, né? Então, o meu filho tem TEA, eu vou lá, o município, o governo do estado me oferece esse profissional de alguma forma já dentro das escolas e indo além até a residência, né, para orientar, porque é tão importante. Seria perfeito, até mesmo porque acho que eu falei um pouquinho lá no curso sobre a questão dos níveis, né? Geralmente o senso comum acaba falando nível leve, moderado e grave. No DSM a gente fala dos tipos de apoio, né? Qual tipo de apoio que aquela criança precisa? E falando na linguagem do senso comum, a gente percebe que tem crianças que têm um autismo mais leve quando são pequenas e que quando chegam na adolescência começam a ficar um caso muito mais grave, com problemas de inadequado. Por que isso acontece? Porque não teve as intervenções necessárias lá atrás. Então, se tivesse tido as terapias necessárias, né, um auxílio da família, orientação para a escola, né, uma política pública que abarcasse essas áreas, tanto da escola quanto da área da saúde, a criança conseguiria se desenvolver e não ia diminuir os tipos de apoios necessários à medida que ela cresce. Estou pensando aqui, eu vou conversando, minha cabeça vai viajando, né? Porque a gente tem os professores especialistas que atendem por liminar dentro das unidades escolares. Eu penso que talvez as liminares agora deveria pedir um professor com aba. Sim, seria fundamental. Para direcionar o trabalho. Sim. Ai, gente, desculpa aí, estou dando a ideia, mas sim, é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar, Kelly, vou te dizer até por quê. Porque muitas vezes a gente tem uma preocupação, eu vou dizer porque sou professora, fui coordenadora, diretora e eu sei como que funcionam as coisas dentro da escola, né? Já avaliei também muito pelo CAP, né? Que você sabe, trabalhamos juntos. Esse CAP rendeu grandes parcerias. Que ótimo. A você. E a gente percebia muito, né, nas idas até a escola, né, que assim, e até mesmo do professor, eu já fui professora, eu queria que o meu aluno aprendesse, né, e a gente fica numa angústia muito grande tentando ensinar aquela criança a aprender. Não, tem que aprender o A, o B, a escrever e tudo mais. Às vezes a criança com autismo, ela não tem a habilidade básica que precede a alfabetização. Se você não compreende isso, você não vai conseguir também alfabetizar. Você pode passar 1, 2, e a criança vai passar anos na escola e não vai conseguir, porque você tem que pensar nesse marco de desenvolvimento que a criança tem que passar. E com uma pessoa que tem a análise do comportamento, né, no básico a gente já fala um pouco sobre essas habilidades básicas, que é o responder uma instrução, o ter o contato visual. A criança consegue imitar, por exemplo, um bater palma, levante a mão, né? São coisas muito básicas que dão a base da alfabetização, a lateralidade, né? A compreensão, que vai ajudar isso mais para frente. Então não adianta pular uma fase, né? Eu sei que há uma angústia muito, muito grande, mas é necessário treinar essas habilidades, e aí a análise do comportamento, a ciência ABA, vai ajudar muito nessas questões, né? Os programas vão ajudar muito, e aí sim a criança vai ter uma base para poder iniciar esse processo de alfabetização. Muito legal, adorei. Então, o acompanhante terapêutico hoje é uma função importantíssima para a criança com TEA, seja ele seja que ele precise de bastante apoio. A gente já estou falando até em apoio, isso, não falo mais em níveis, já estou falando de apoio, já tipos de apoio. Então ela pode precisar de bastante apoio, mais ou menos, ou pouco, mas
o acompanhante é fundamental e ele vai analisar essa situação, vai orientar a família, os professores, né? Então, que os educadores que atuam com crianças com TEA necessariamente deveriam ter essa formação. Sim. Né? Tem algumas pessoas que eu conheço que têm outras linhas, trabalham com outras linhas aí de atendimento à criança com TEA e tal, mas o importante é a gente buscar alguma forma. Sim. Né? A gente fala hoje muito de ABA porque cientificamente comprovada, é a análise do comportamento aplicada. Ela é como ciência, né? Ela, como eu já falei, ela faz parte da psicologia. Aqui no Brasil, os estudos são há menos tempo, né? Se você pega Estados Unidos e outros países da Europa, é muito forte, né? E eles já trabalham com ciência ABA há muito tempo e tem resultados. E está muito também voltado ao meio acadêmico. Então você pega os resultados desses programas, analisa, então é dado, é científico mesmo, e é por isso que se fala tanto de ABA, porque é cientificamente comprovado. E eu fico tão feliz da gente fazer parte disso. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu entrei com a Cíntia lá em 2008, foi quando deu um boom na educação especial, na nossa educação aqui, né? E daí eu falo, a gente fez parte de todo um processo, estamos vivenciando novos processos, né? Lembrei uma coisa que eu queria comentar. Agora, com a pandemia, as crianças em casa, será que você consegue falar pra gente assim, eu queria saber que prejuízo essas crianças com TEA estão sofrendo em casa sem intervenção. Você acha que está tendo algum prejuízo? Com certeza, né? O primeiro deles é a questão da rotina, né? As pessoas com autismo precisam de uma rotina muito organizada, muito estruturada, e a gente sabe que durante a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Então, até para os pais que tentam ter uma rotina em casa, é muito difícil seguir aqueles horários, o horário de acordar, o de comer, o de realizar as atividades. Então, esse é um dos primeiros prejuízos, porque você acaba deixando a criança sem essa rotina, às vezes deixa a criança sem uma atividade, e aí para quando ela voltar para o presencial, vai ser muito difícil ela entender que ela tem a obrigação de realizar uma tarefa. Porque os casos que a gente tem lá na escola, né, que eu atuo na supervisão, os pais desistiram de realizar as atividades. A gente encaminha a atividade até estruturada, faz videochamada com o pai, orienta a aplicação da atividade, e mesmo assim os pais não conseguem, porque é difícil mesmo. Eles não são pedagogos e muito menos analistas do comportamento. E aí começam, né, a ter acesso a muito celular, não faz as tarefas do dia, assim, tipo arrumar a cama, guardar o brinquedo, e isso vai deixando aquele senso de responsabilidade, né, de tarefa que a criança tinha de lado, e isso vai ser muito difícil de a gente voltar a trabalhar quando retomarem as aulas. Porque é diferente, né, a criança acordar, levantar, se trocar, saber eu vou para a escola, aqui é meu ambiente de estudo. Sim. E misturar a situação casa-escola, né? Então é um momento muito difícil que estamos vivenciando aí para as crianças com deficiência e sem deficiência, né? Porque eu vejo crianças sem deficiência que os pais não estão dando conta, não conseguem fazer as atividades, não tem um momento de estudo. Sim, para criança com autismo mais ainda. E aí lá na escola, uma das tentativas que a gente fez, a gente procurou então, diante dessa dificuldade, fazer um momento de interação entre o aluno e as professoras. Para quê? Para também não perder o vínculo, porque o vínculo entre o profissional é muito importante. E alguns alunos acabam esquecendo da professora, da auxiliar. Então a gente fez esse trabalho de chamar, pelo menos para dar um oi, olha, sua professora, repete o nome, estimula no dar oi, o dar tchau, né? Porque lá na escola os casos que a gente tem são casos que precisam de bastante apoio, né? Ou seja, de moderados a grave. Gente, tá batendo. De moderados a grave. E eles esquecem que é a professora, esquecem que existe a escola. Então a gente tem esses momentos de interação com as famílias para trazer o aluno para frente do computador, né? Justamente para estimular
esse vínculo, né? Que são coisas importantes também que a gente precisa trabalhar para o retorno. Tati, só um pouquinho, a gente tem alguns minutinhos, mas eu estou muito curiosa. Fala um pouquinho como que funciona essa escola especial. A gente não fala mais escola especial, mas é uma escola regular que atende de primeiro ao quinto ano, né? Mas que é especializada no atendimento de alunos com autismo, né? E é especializada porque atende todos os itens, né? Que hoje a Secretaria Estadual da Educação institui para que uma escola atenda crianças com autismo, né? Então, a gente tem os profissionais de saúde, como eu já falei, psicóloga, psicopedagogo, fono e TO, né, as 4 profissionais na escola, e a gente trabalha também hoje com todas as intervenções que são cientificamente comprovadas no atendimento da criança. Meu sonho de consumo. Então, então assim, a psicóloga está mais focada na parte dos programas de análise do comportamento, né? Ajuda também na questão do manejo comportamental, porque a gente sabe que eu tenho alguns alunos maiorzinhos na escola, né, que são agressivos, que precisam de contenção mais física, né, quando chegam no pico, né, e surtam, né, não vou chamar de surto também. Mas a gente acaba falando essa palavra. E aí, quando chegam no pico, então a psicóloga é responsável por essa questão. Isso, desorganizam o pensamento. Isso. Dentro da ciência a gente chama o pico do comportamento, né? Aí o comportamento vai para cima no pico e aí o cognitivo ele zera. Então é por isso que nesse momento a gente não dá, não adianta, por exemplo, dar instrução, pedir para para de fazer isso, porque a criança está com o cognitivo rebaixado e ela não entende, né? Então, pessoal, professoras que trabalham com testes entenderam isso é fundamental. Fundamental. Quando ele está lá no pico, que a gente fala. Está quebrando tudo, derrubando carteira. O cognitivo está lá embaixo. Tem uma curvinha de aceleração, né? Dentro da ciência é muito importante quando a gente estuda também essas questões do comportamento, que a gente analisa Ai, me fugiu a palavra, até peço desculpa. Na aceleração desse comportamento, quando o indivíduo ele está oscilando e que ele vai chegar no pico. Então, um analista do comportamento consegue prever esse pico antes de chegar e intervir para desacelerar, né? Então, isso é muito importante. E aí eu acabei fugindo agora do que eu estava falando. Você está falando da escola, mas eu que tirei você do foco, mas só... Então ele chegou o analista não conseguiu prever, aconteceu alguma coisa, ele chegou no pico, aí o cognitivo dele zerou. Estou adorando isso, gente, estou adorando discutir isso, né? O cognitivo zerou, daí não adianta eu ir com papinho, calma, para com isso. A gente tem que conter só. Isso, fisicamente. Conter fisicamente. Isso, tem algumas estratégias, né? Que vou até me alongar se eu começar a discutir, mas é a contenção física mesmo. É segurar para que a criança não se machuque e não machuque os colegas, né? Que a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, né? O profissional não pode se machucar, os colegas não podem se machucar e até mesmo a preocupação com os itens físicos do ambiente, né? Na escola quebrar alguma coisa, em casa quebrar alguma coisa, então é importante. Então a psicóloga ela trabalha justamente nesses casos, então tanto na programação quanto nos comportamentos, né? A Fono, ela já trabalha com o PECS, né, que é um programa de comunicação alternativa, que também é importante falar que o PECS é baseado dentro da ciência ABA. Então vamos montar o PECS. Também ele é cientificamente comprovado por conta ele é cientificamente comprovado que ele tem base na análise do comportamento e as estratégias, né, de comunicação alternativa também são muito parecidas com a tentativa discreta, mas ele estimula a comunicação. Então a Fono também trabalha com o PECS lá na escola. A psicopedagoga com o método TISH, que é de estruturação de material, né, de organização do ambiente e organização física do material. E a terapeuta ocupacional, além das atividades de vida diária, né, do ir ao banheiro, escovar o dente, trabalha também com
com estratégias, a gente nem chama de integração sensorial, porque precisa ser muitos ao mesmo tempo, né? Mas ela é uma estimulação, ajuda com atividades de estimulação sensorial para ajudar também a criança a se organizar. Né? Então, a gente tem essa equipe lá na escola, que são maravilhosas, as minhas meninas lá, e faz esse trabalho abrangendo mesmo como um todo. Vamos lá no Vamos lá, gente, a Cíntia está aqui nos bastidores. Vamos lá, Cíntia. Vamos conhecer a escola. Super top. Ai, vamos lá? Vamos sim. E é isso, assim, aí a gente faz algumas parcerias também, que a gente faz com o mercado de trabalho. Então, quando a gente já teve em 2018 a gente teve um grupo de crianças um pouco maiores, de adolescentes, a gente encaminhou para emprego, né? E aí você fala, não, mas não é casos graves, né? Casos que precisam de muito apoio, sim, mas a gente tem lá uma parceria com uma organização não governamental que faz esse trabalho de parceria com as indústrias, tem um espaço, as crianças são registradas, por exemplo, por uma empresa X, e aí, mas eles não vão à empresa X, eles ficam nessa organização, trabalho assistido. Foi a palestra que a gente fez de manhã com a trabalho assistido, né? Então é um trabalho maravilhoso que a gente faz em parceria. A gente tem lá outros parceiros para residência terapêutica. Então, pensando no caso que a gente tem algumas meninas que são de idade, né, que os filhos estão crescendo e que estão doentes, que acabam indo para uma residência, estão sem famílias. Então, a gente precisa pensar no autismo na vida adulta, né? É uma coisa assim que é tão pouco falada, Kelly, mas que a gente acaba se preocupando muito com essa questão do escolar, né? E eu sempre fico batendo nessa tecla da preocupação com a alfabetização, porque às vezes é tão mais importante a gente ensinar a criança a pedir um item, pedir comida, água, ensinar a criança a ir ao banheiro, né? Isso eu tô pensando nos casos que precisam de mais apoio, né? Porque os casos que precisam de menos apoio, a criança vai se alfabetizar. Pode ser no 5º ano, no 6º ano, a gente sabe que a aprendizagem acontece. Mas para os casos que precisam de mais apoio, a gente sabe que essa criança vai crescer e aí, né, precisa desfraldar, precisa pensar no emprego, precisa pensar na vida adulta, né? A gente discutiu isso um pouco aqui na primeira palestra e é fundamental. É tão importante quanto a parte pedagógica, porque ninguém veio para ficar na escola de brinquedo. A escola é um processo, é uma fase que termina. E qual é o próximo passo? É o mercado de trabalho. Exatamente. Né? Olha, sem palavras, eu estou tão satisfeita hoje com o decorrer do dia, com tudo que discutimos. Penso que foi um dia muito produtivo. Quem quiser saber mais do ABA, faz o curso com a Tati. A gente tem um curso do ABA aqui, sim, tem um curso de autismo, não é? E uma coisa está atrelada à outra. A gente precisa entender bem o que é o transtorno primeiro, né? Saber o que é o TEA, e depois o ABA para saber como atuar, como trabalhar. E você vê que daí, eu ia comentar com você do TISH e do PECS, né? Que são... Não é porque eu estou usando ABA que eu não vou trabalhar... Que são estratégias também, baseadas na análise do comportamento. Isso, então, se a gente for fazer um curso, por exemplo, de PECS, vai perceber que toda a parte de orientação das figuras e da instrução que você dá para a criança é baseada na análise do comportamento. A mesma coisa no TISH, toda a parte de estruturação de material, a organização visual desses materiais, também são baseados na análise do comportamento. Ou seja, com a análise do comportamento, você entende depois com muito mais facilidade todas essas estratégias de intervenção. Muito legal. Então é isso, pessoal. Quero pedir aí para vocês curtir a nossa página, se inscrever, né? Tem que se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, curtam, comentem, façam perguntas, a gente vai respondendo. Mesmo que não consiga responder tudo hoje, vamos respondendo aí nos próximos dias. Vou pedir, as meninas vão responder também, já falei com a Fabíola, com a Cíntia, com a Tati, aí elas vão respondendo os questionamentos de vocês no decorrer dos dias.
Muito obrigada a todos pela participação. Estou satisfeitíssima, felicíssima do dia de hoje, de ter dado conta, porque parece fácil, mas a gente, né, nos bastidores se organizar, aqui é muito difícil. Com pandemia, o pessoal veio até aqui para gravar, então eu só tenho palavras para agradecer e muito feliz por poder fazer esse trabalho, por realizar esse trabalho. Obrigada a todos, curtam, comentem, compartilhem. Beijo, pessoal, obrigada. Obrigada, viu, Kelly, pela participação. Obrigada a todos que passaram por aqui hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada, filho Lucas, meu técnico aqui, obrigada. Obrigada, Genro Márcio, obrigada. Tchau, gente.